Você já ouviu falar essa expressão de que crente não é feliz? De que crente parece mais um bando de gente que só é um bando de pedinte, que só vive pedindo coisas a Deus, que vai para a igreja para lamentar, para lamuriar, para pedir, para cobrar e só busca a Deus nas horas que precisa. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser crente é o quê? É você crer em Deus. Ser cristão é aquele que segue a Jesus, ok? Mas vamos para a parte que crente não é feliz. Deixa eu contar uma história para você. Outro dia, quer dizer, faz um tempo, né? Faz um tempinho. Eu fui a um supermercado e eu estava fazendo umas compras e eu vi uma senhora de idade e ela estava assim, na mão, com uma bandeja de carne de charque, com uma imensa parte de gordura, sabe? E aí eu olhei assim para aquela bandeja, né? Fiquei olhando e eu fiquei refletindo. Eu disse, gente, as pessoas sabem que aquilo faz mal. E por que que as pessoas consomem aquilo, né? Então ficou aquela reflexão assim no meu coração. Eu confesso que a minha vontade foi de dizer para ela assim, por que que a senhora vai comprar isso? Por que a senhora vai comer isso? Depois que tiver com alto nível de colesterol ou tiver algum problema no coração, aí você não vai pedir a Deus para Deus consertar o seu problema não. Porque você tem que ter consciência de que isso aí não faz bem. Porque assim, muitas vezes, é o pecado, né? Ah, porque é gostosinho colocar no feijão. Ah, é gostosinho, né? Aí você escolhe. O que que você acha melhor? Você comer ali o feijão gostosinho, que eu não acho que é obrigatório, você pode ter um feijão gostoso, sem você ter que comer aquela quantidade de gordura, né? Basta você, né, usar ali os condimentos e os temperos e os próprios legumes que vai dar sabor ali ao teu alimento, sem você prejudicar a sua saúde. Assim mesmo é o cristão, né? Por quê? Porque quando a gente está diante do pecado, ele parece interessante, ele parece atrativo, ele parece saboroso. Mas o que que ele vai trazer? Consequências ruins. Aí eu pergunto para você, vale a pena? Vale a pena o prejuízo depois? Pensa bem. A gente tem que parar com essa ideia de querer se agradar momentaneamente e não pensar na consequência ou no posterior que virá depois daquela ação que a gente fizer. E não adianta dizer, ah, não tem o ônus e o bônus. Pesa na balança. Vai trazer mais benefícios ou mais malefícios? A gente precisa ter essa calculadora automática, sabe? Da gente perceber certas coisas e a gente não se colocar em situações difíceis. Por que que as pessoas... Olha, eu vou comentar assim uma coisa assim que eu observo, sabe? Eu fico observando algumas igrejas, sabe, que não estou aqui para falar de denominação nenhuma, tá? Mas eu vou falar de algo que eu já observei, já reobservei, já medi, já pesei antes de falar aqui para vocês. Existem muitas igrejas, gente, que são igrejas muito opressoras, sabe? Elas têm doutrinas tão severas,
Porque eu vou lhe dizer, não são doutrinas, são ditaduras, sabe? São pessoas que determinam ali para as pessoas que elas não podem fazer certas coisas. E essas pessoas, de tanto escutar, isso não pode, isso não pode, isso não pode, as pessoas vivem assim, olha, com aquela opressão em cima delas, de que elas não podem fazer coisas, porque é vaidade, ou porque é pecado. E nisso elas entram numa atmosfera, sabe, de doença. Por quê? Porque elas dizem, você não pode, porque assim, associada, você não pode ir numa academia porque é pecado. Tá, aí as pessoas limitam a isso. Sim, eu posso até não ir para a academia, porque às vezes o ambiente, tem ambientes que são desagradáveis mesmo, né, das pessoas que frequentam, né, que acaba sendo má influências para você. Mas rua, todo mundo tem uma rua. Você pode caminhar. Se não, um aparelho dentro de casa. Se não tem jeito, circula dentro de casa, na sala mesmo, sabe? Corre ali parado, se movimenta. Mas isso não é razão, isso não é circunstância para que a pessoa tenha uma péssima qualidade de vida. A gente fala também na questão da alimentação. Isso também não é pecado você chegar ali e você fazer uma restrição de coisas que você sabe que vai fazer mal para você. Isso não é pecado, pelo contrário. Deus nos deu uma natureza riquíssima que a gente pode desfrutar de modo saudável. Então isso não é razão. Mas veja o que é uma ligação de um bloqueio mental na cabeça das pessoas de que elas não podem fazer isso. Mas isso não é razão para que você ligue a outras questões e você tenha uma péssima qualidade de vida e você fique doente. Eu vejo igrejas que fica proibindo as crianças até, não, porque não pode jogar bola. Gente, proibir uma criança dela brincar com um brinquedo que é uma bola, uma coisa assim tão natural, que faz bem para o desenvolvimento físico da criança, até para também fazer liberação sabe, de fadiga, de excesso de pensamento das crianças, até da ociosidade. Porque as crianças, de tanto hoje estarem ligadas ao celular, as crianças estão ficando obesas. Por quê? Porque só quer comer e ficar na frente do celular, não tem nenhuma atividade física, né? Porque vamos separar, como eu expliquei, a questão da academia e a questão de você praticar a atividade física, até de fazer movimento no corpo em casa mesmo, até sem equipamento, que né, tem uma modalidade que é a calistenia. Então, que a calistenia é a modalidade que você faz exercício só com o peso do corpo, sem precisar de equipamentos. Eu mesmo pratico e eu gosto muito, super indico para você. Então, assim, é uma coisa que fala do futebol, aí o futebol não, porque o futebol, não, realmente, infelizmente, se tornou uma coisa assim, pecaminosa, assim, terrível de se ver. Porque as pessoas não têm o esporte como algo assim de diversão, uma coisa alegre, né? Uma coisa assim para as pessoas, né? Assim, ter aquele momento de lazer, de saúde ali. Não, é de briga, é de disputa. Matam e morrem por conta disso, sabe? Então, assim, a que ponto a gente chegou? Esse tipo de coisa eu condeno. Eu não acho legal, eu acho legal assim a pessoa ter ali pela diversão, mas a partir do momento que a pessoa já liga aquilo ali como o fanatismo e principalmente como uma idolatria, aí a gente já está entrando no âmbito do pecado. E é isso que Deus não quer. Mas chegar e proibir uma criança de brincar com a bolinha dela dentro de casa, com os coleguinhas dela, com os amiguinhos dela, porque é pecado, que é errado. Eu, sinceramente, eu acho que isso aí assim, é você tirar, sabe,
o direito das pessoas. E isso está ocasionando muita doença dentro das igrejas. São pessoas ali, sabe, pessoas não só idosas, mas eu vejo até de adolescentes e crianças, tudo com obesidade, sabe? Eu fico olhando e fico, meu Deus, olha essas crianças, olha a idade dessas crianças. Aí isso já vai repercutindo já para as outras idades. São crianças, são adolescentes, são jovens, aí já entra na fase adulta, já tudo doente, e sem falar com os idosos. Por quê? Porque não pode ir para a praia. Aí nessa coisa assim, porque não pode assim. Aí se alguém vê você indo para a praia, já começa a condenar. Minha gente, que mundo é esse? A gente não pode desfrutar daquilo que Deus deu para mim e para você de graça. Para a gente desfrutar, para a gente tomar ali o sol que é necessário. Quantos idosos aí têm problemas de problema nos ossos por falta de vitamina D? Por quê? Porque não toma sol. Porque é pecado ir para a praia. É pecado ficar assim exposto, porque não pode pôr uma camiseta, não pode pôr um shortinho, não pode colocar, né, sabe? Gente do céu, o que Deus não quer é a depravação, sabe? É a pessoa se permitir estar ali como um objetivo de quê? De exposição com intuito sexual ou com intuito de coisas erradas, de prostituição. Isso é o que Deus não quer. Mas a gente se permitir desfrutar daquilo que Deus deu e também ter saúde, Deus até fica triste, sabe? Porque Ele fica observando como as pessoas deturpam e escravizam outras com o ensino errado. Porque Deus não nos ensinou isso não. Aí depois fica lá, aos pés do Senhor, chorando, lamentando, Deus, me cura do meu coração, porque está com as artérias tudo entupida. Porque eu estou com problema nos ossos. Porque eu estou com isso, eu estou com aquilo. Sim, mas e sua parte que você não está fazendo? Porque aí Deus não interfere não, viu? Aquilo que é para você fazer, Deus não mexe. Então tome essa consciência. Tome essa consciência de que Deus nos deu uma vida plena, saudável, rica, para que a gente pudesse desfrutar com prosperidade. E não vem com essa história não, de que, não, é porque é da idade. Da idade vai dizer isso para os chineses, para os orientais. Que tem assim uma certa idade ali, mais de 80 anos, estão ali, numa vitalidade, numa perfeição assim, tudo assim, bem, saudáveis, com o corpo em forma. E não tem nada de vaidade não, viu? É por quê? Porque se alimentam bem, praticam ali coisas assim criativas, porque a mente... Porque o que acontece também? Essas pessoas que ficam assim, vivendo dessa forma degradante, é que não é só a questão física, é a parte emocional também. Por quê? Porque ficam ali, e principalmente quando chega assim na questão de que chegou já no momento de aposentadoria, né? Porque já estão aposentados, tem ali seu dinheiro certinho todo mês, não precisa trabalhar, não procura o que fazer, e o que acontece? Fica ocioso, aí começa a ficar o quê? Vivendo de falar da vida dos outros e de falar de se preocupar com a vida de fulano, com a vida do filho, da filha, da sogra, do genro, da nora, dos netos. E esquece de si mesmo, sabe? Gente, nós temos uma vida e nós precisamos viver a nossa vida antes de viver a vida dos outros, de ajudar, de servir. Porque isso é mandamento bíblico. Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas. Mas Ele disse, ame o seu próximo como a você mesmo. Ou seja, antes de você amar o outro, ame você. Se cuide, se preserve. Se preserve em todos os sentidos. Tanto com o que você faz, quanto o que você come, com seus hábitos diários.
do que você está fazendo. Se você está ali, procurando coisas para alimentar a tua mente, a Bíblia diz, tudo que for bom, de boa fama, que ocupe os vossos pensamentos. Então, como é que você se acorda, aí já começa a pensar no problema de fulano, de Beltrano, pensando nas coisas que as pessoas estão ali, você tem que fazer ali no lugar do outro. E a sua vida? Como é que ela está? Olha, eu falo isso porque a palavra volta para mim também, viu? Eu falo isso por experiência, porque minha vida toda, né, eu servi mais as pessoas do que a mim mesma. E assim, servir é mandamento. A gente precisa servir a Deus, primeiramente, né? Obedecendo os seus mandamentos, né? Porque essa é a forma que às vezes as pessoas pensam assim, que servir a Deus é você ter um ministério na igreja, você está fazendo ali algo para a obra. Servir a Deus não é só isso não, viu? Isso aí já é um chamado, uma coisa assim, é outra coisa ali. Mas servir a Deus está principalmente ligado a você seguir os mandamentos. Se ele diz ali, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a você mesmo, ele já está dizendo, ame a Deus, cuide do outro, cuide de você. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Não mate, não roube, não adultere, não traia, não deseje o que é do outro, não inveje, né? Então, assim, tudo isso ele falou para mim e para você. E está escrito, não são palavras minhas. Então, ele quer que a gente viva assim, bem, feliz, abundante. Então, por que a gente vai viver uma vida de escassez, de sofrimento, de tristeza, se também está no nosso poder, na nossa mão, de fazer as nossas escolhas? Aí depois não adianta a gente pedir a Ele que Ele venha consertar, se a gente não está buscando. Então, olha, tira essa ideia de que crente não é feliz, porque crente passa por tribulações, passa por provas, passa por deserto. E eu que os diga, né? Porque passo os meus processos, já vivi muitas situações difíceis, dolorosas, e até o fim nós permaneceremos vivendo os nossos processos.